Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil para advogados. Nós já falamos anteriormente sobre responsabilidade civil de uma forma geral, falamos sobre responsabilidade civil para contadores, para médicos, e hoje vamos destacar as especificidades da responsabilidade civil para advogados. Alguns até têm questionado, poxa, Vinícius, tem muito conteúdo no seu IGTV, no seu YouTube, conteúdo diverso. São conteúdos diversos, mas voltados para um único sentido, que é o planejamento financeiro. O planejamento financeiro tem a ver com a proteção da sua carreira, proteção da sua empresa. Por isso que nós estamos falando aqui sobre responsabilidade civil. Proteção da sua vida, da sua família. Por isso nós falamos de instrumentos como seguro de vida. Proteção dos seus sonhos, da sua aposentadoria, do seu futuro. Por isso falamos de investimentos e de previdência privada. Daí a importância e a convergência desse conteúdo. Então, voltando ao assunto da responsabilidade civil para advogados, responsabilidade civil, como nós já bem sabemos e falamos em vídeos anteriores, é a obrigação de indenizar uma pessoa quando nós causamos o erro, quando o profissional causa o erro no exercício da sua profissão. Isso vale para médicos, para advogados, para contadores, para clínicas de estética, para prestadores de serviços profissionais liberais em geral. E quais as particularidades disso no exercício da advocacia, por exemplo? Vamos citar aqui um caso concreto para ajudar a ilustrar isso melhor. O Tribunal de Justiça do Ceará condena um advogado a indenizar o seu cliente em R$ 5.000 de danos morais, mais 17 mil de ressarcimento. E por que isso aconteceu? Na decisão do desembargador, ele relata que o advogado foi negligente, pois não compareceu à audiência designada, apesar de intimado, atentando contra os princípios basilares da boa relação jurídica. Nesse caso, impera-se o dever de reparar o dano causado ao cliente. A falta não justificada, o não comparecimento do advogado, sem justificativa prévia, causou um transtorno imenso ao seu cliente e, por isso, ele foi condenado a reparar o prejuízo ao seu cliente. Então, esse é um exemplo clássico. Outros, como perda de prazo. Na relação entre advogado e cliente, um princípio muito importante, muito interessante, que eu vou mencionar aqui, que é a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance, nem todas as seguradoras cobrem. Então, estou destacando isso porque você pode ter já uma apólice de responsabilidade civil, você é advogado, profissional de direito, já pode ter uma apólice, porém você sabe se a sua apólice contempla a perda de uma chance. E o que vem a ser a teoria da perda de uma chance? Ela é uma expressão de origem francesa e aplicada nas palavras do saudoso ministro Rui Rosado, a teoria da perda de uma chance, ele traduz da seguinte forma: para a reparação civil do dano, no âmbito da responsabilidade civil, quando a ação de alguém, ou seja, a ação do advogado, elimina a oportunidade de outro que se encontrava na situação de provavelmente obter uma vantagem ou evitar um prejuízo. Então, quando o advogado ele age ou se omite de agir, causando prejuízo a um cliente, sendo que aquela ação, sendo que aquele processo era a única chance que ele teria de ter o seu direito reparado, resguardado, isso é uma perda substancial. E a indenização também é na mesma proporção. Então há, por conta justamente dos valores, do prejuízo envolvido, algumas seguradoras que não cobrem a perda de uma chance. Justamente o momento em que o advogado pode mais precisar de um apoio da seguradora. E isso é um diferencial na sua apólice. Você, advogado, não pode ter uma apólice de responsabilidade civil sem essa cobertura. Então é importante se atentar a isso. Outras coisas que são importantes é as coberturas de reparação de imagem, difamação, injúria, calúnia, os honorários e custas processuais. Então você, como advogado, sabe muito bem que dependendo do processo, você vai precisar de contratar um profissional diferenciado, um profissional que te dê com o conforto necessário para que você tenha o seu direito e a sua imagem resguardada. E, como já mencionamos, tanto para advogados quanto para médicos, há seguradoras que limitam em 1 a 2 vezes os honorários advocatícios na tabela do OAB.
como há também seguradoras que não põem esse limite, desde que haja uma justificativa razoável para que você contrate um profissional com valor tão acima. Então tudo isso é importante para que você preserve a sua imagem e a sua carreira. Então você, advogado, se tem ainda alguma dúvida, se ficou alguma questão, comente abaixo no vídeo, nos mande no direct, nos colocamos à disposição. E acima de tudo, revise a sua apólice. Veja nos detalhes aquilo que você de fato tem de cobertura. E se você ainda não tem uma cobertura de responsabilidade civil, já passou da hora de você acordar e se proteger. Porque cada vez mais as pessoas estão buscando seus direitos, estão entrando com ações e isso pode pôr em xeque o seu patrimônio, o seu futuro e da sua família. Se você gostou do conteúdo, se faz sentido para você conhecer e falar mais sobre planejamento financeiro, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, que toda semana nós estaremos disponibilizando conteúdo novo falando de temas relacionados a planejamento financeiro.